Segundo Reis, capítulo 6, versículo 1 em diante. Segundo Reis, capítulo 6, o versículo é o primeiro em diante. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, segundo aos Reis, capítulo 6, versículo 1. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais. Tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com teus servos. E ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar, e então Eliseu cortou um madeiro, lançou-o ali e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Pai de amor, muito obrigado pela tua palavra, que ela possa curar, edificar, largar estacas, nos conduzir, Pai, a uma visão mais ampla de tudo que o Senhor tem para cada um de nós. Que essa palavra produza o eterno peso da tua glória. Todo espírito que não te glorifica seja arrancado deste lugar pela tua mão forte, e que nós possamos ser curados, libertos, aperfeiçoados pelo poder da tua palavra que opera em nós, e que a tua palavra vá e ela produza o eterno peso da tua glória e ecoe sobre toda a eternidade, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém e amém. Assentai-vos, meus irmãos e minhas irmãs. Quero fazer aquele velho pedido que eu sempre faço ao teu coração: não se distraia. Olhe para alguém do teu lado e diga: não se distraia. Sabe por que eu falo isso quando nós vamos começar a palavra? Porque uma distração, ela pode te impedir de viver algo sobrenatural. Uma distração pode impedir você de receber uma chave para abrir acessos que até então estavam impedidos sobre a tua vida. A distração, ela é perigosa porque enquanto Deus está agindo, fazendo, declarando, nós estamos distraídos. Então que nesta noite você esteja completamente conectado a esta palavra, e ela possa produzir o eterno peso da glória do Senhor. Amém? Nós lemos aqui sobre uma parte do ministério profético de Eliseu. O título diz: Eliseu faz flutuar o machado. E nós precisamos contextualizar a palavra. E para isso, nós precisamos entender que Eliseu era o sucessor do ministério profético de Elias. Elias deixa como herdeiro ministerial a Eliseu para dar continuidade. Deus é um Deus de continuidade, Ele é um Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então aquele período é um período em que Israel está dividido entre dois cenários, entre dois reinos. O reino do sul, Judá, capital Jerusalém, e o reino do norte, Israel, capital Samaria. Duas tribos e meia estão do lado da tribo de Judá, e as demais tribos ficam do lado de Israel. O trabalho do profeta Elias se dá no Monte Carmelo, às margens do Rio Jordão, próximo a Samaria. Eliseu continua o legado espiritual, e uma coisa que me chama a atenção
é que Eliseu vai sustentar uma escola de profetas. A visão de Eliseu é uma visão muito ampla. Ele não quer que a unção que está sobre ele pare e se detenha nele. Ele está tendo uma visão de futuro. Ele está tendo uma visão de discipulado. Ele está tendo uma visão de alguém que sabe que um dia vai partir e que um dia alguém vai ter que continuar uma grande obra profética. A gente vê por muitos lugares e muitas pessoas dentro da igreja, e nós temos hoje, infelizmente, algumas igrejas que dizem assim: nós vamos nos deter no conhecimento e no ensinamento. Esse negócio de mover do Espírito Santo, a gente não acredita muito nisso não. Isso é lá para o tempo da igreja primitiva. Já outras igrejas pensam assim: o que nós precisamos é de um movimento espiritual. A gente não precisa conhecer muito da palavra não. A gente só precisa de poder. Então há, em muitos lugares, um antagonismo entre o conhecimento e o poder de Deus. Quem está comigo? Então, enquanto muitos ficam entre o ensino, outros ficam com o poder. Mas o profeta Eliseu, ele vem com uma lição para as nossas vidas. Ele vem e ele se compromete em ajuntar os seus discípulos no mesmo território, e ele está comprometido pessoalmente com a manifestação de poder, mas ele também está profundamente comprometido com o conhecimento. Às vezes você percebe alguns movimentos espirituais, eu vejo que muitas vezes Deus está agindo lá, mas depois do culto você pergunta para a pessoa, depois daquele movimento todo, o que foi pregado? E a pessoa diz assim: foi uma bênção. Mas o que foi pregado? Foi maravilhoso e tremendo. Mas o que foi pregado? Mas profetizaram. Mas o que foi pregado? Por que eu falo isso? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, qual é o território do Ministério Ágape Nova Aliança? É um território da palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo, nós temos nos preocupado com duas coisas. Eu preciso conhecer a palavra. Por quê? Porque o povo erra, porque falta conhecimento. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você está comigo ou não? Então levante sua mão e diga comigo: é possível ser cheio de poder, de manifestações, e ao mesmo tempo estar fundamentado no conhecimento e no ensinamento da palavra. O que eu quero dizer com isso para você nessa noite é que o Espírito de Deus te trouxe aqui, e Ele quer liberar sobre a nossa vida o espírito de manifestação, de poder, mas ao mesmo tempo te fortalecer com conhecimento da palavra. Aleluia! Porque se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, eu preciso ter a manifestação de poder, mas eu também preciso ter o conhecimento das Escrituras Sagradas. Quem está aí? Então, o profeta Isaías vai dizer que Jesus seria cheio do Espírito Santo, cheio de poder, cheio de conhecimento, cheio de inteligência, mas ele seria movido por uma unção que iria transformar gerações. O que pode transformar uma geração como a nossa, corrupta, uma geração que
é a geração do YouTube, do TikTok, a geração do Quai, é a geração das redes sociais, do Facebook. Mas esta geração precisa ser cheia de poder, mas ela também precisa ser cheia de conhecimento, cheio de inteligência espiritual. Eu profetizo que você, nos lugares que você pisa, você será uma referência de conhecimento, de inteligência, mas também de manifestação de poder. Quem está aí? Jesus, ele chama a sua igreja para que ela tenha o conhecimento da palavra, mas também para que ela seja movida por poder e grande glória. É possível manter o encontro do poder de Deus com o conhecimento das coisas celestiais. Quando eu olho para esse texto do profeta Eliseu, que sustenta uma escola de profetas, um lugar onde se reuniam para ter conhecimento, aleluia, em breves dias nós vamos recomeçar na igreja a nossa escola bíblica dominical, que terá duas turmas, uma turma básica, de conhecimentos básicos, e uma turma mais avançada. Por quê? Porque essa igreja precisa avançar além das suas próprias estacas, aleluia. Então, veja bem, Eliseu fazia as suas viagens, manifestava sinais, ressuscitava mortos, os sinais o acompanhavam, porque os sinais seguirão aos que creem, não é isso que a palavra diz? Mas Deus também o mantinha diariamente com conhecimento da palavra, onde ele também ensinava a palavra de Deus. Eu quero te dizer que o Espírito Santo nesta noite quer convergir poder e conhecimento. Diga comigo, poder e conhecimento. Uma igreja que ela se move em poder e em conhecimento, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Sim ou não? Ouça o que eu vou te dizer nessa noite. O poder, ele é impactante. É ou não é? Você olha, a gente estava no acampamento, 4, 5 dias no acampamento, que mover, que sobrenatural. Como é que a gente explica aquilo, irmão? Não tem como explicar. É ou não é? Por quê? É o poder de Deus se movendo num território de abertura. E aqueles que nunca tinham participado de um acampamento, ficaram assim, meu Deus, o que está acontecendo? Oncotô e poncovô. Você está aí ou não? Por quê? Porque os sinais seguirão aos que creem. E eu quero falar e profetizar na tua vida. Você que não foi no acampamento neste ano, quero profetizar que você vai estar lá no ano que vem, e você vai ver aquelas manifestações acontecendo na tua vida também. Sim ou não? Porque o poder é para todos, mas claro, Deus não vai fazer sobre aquele que não quer, sobre aquele que não foi. Ele quer fazer sobre aquele que está com sede e com fome da palavra de Deus. Então, quando você participa de um culto onde há uma manifestação sobrenatural de poder, aquilo é impactante, é ou não é? Mas o problema da igreja que se mantém só no poder, é que quando você está lá fora, aquela manifestação, ela vai se dissipando. Sim ou não? Mas, na peleja, no deserto, nas frustrações, nos dias maus, o poder que se dissipa, mas o conhecimento se mantém e te sustenta. Por isso eu preciso vir para a igreja, para ser fortalecido no espírito com poder, mas ao mesmo tempo receber conhecimento, para que lá fora eu possa resistir às tentações, resistir ao mundo, me sujeitar a Deus, resistir ao diabo, para que ele fuja de mim, de você e de nós. Quem está comigo? Conhecimento, quando é semeado em você, ele não é tão impactante, porque ele é gradual. Glória a Deus. Eu me lembro que quando eu estava estudando, e da escola que nós viemos, eu, a bispa, do ministério que nós viemos, lá tinha
um ministério chamado Escola de Profetas. E o que era aquele ambiente? Aquele ambiente era um lugar de treinamento, um lugar de aperfeiçoamento. E eu me lembro que um dia, num meu dia mal, já testemunhei sobre isso aqui, que de repente, alguém disse: olha, você vai fazer leitura hoje. E sabe quando você está mal? Quando você não está legal, quando você está ali, mas você está com a mente em outras preocupações. Era aquele dia. Eu li mal, eu atropelei as palavras, eu atropelei as vírgulas, eu atropelei as pontuações. E aí, o mestre, sem sabedoria, disse: você não serve para ser um pastor, porque você não sabe nem ler. Isso na frente de todo mundo, irmãos. Um cara que trabalhou 4 anos em rádio, como que eu não sei ler? Só que aquele dia era um dia mau. Aquele era um dia que eu não estava legal, um dia que eu estava, sabe, down mesmo, um dia que eu estava ruim, um dia que as pressões espirituais haviam assumido uma posição em mim. Portanto, eu estou aqui. Por quê? Porque eu decidi não ouvir a voz das multidões. Eu e você precisamos deixar de ouvir as vozes das multidões e começar a ouvir aquilo que Deus disse. Diga assim: eu vou ficar com o que Deus disse. Amém? Se eu tivesse ficado com a voz da multidão, eu não estaria aqui pregando. Você está aí ou não? Mas eu entendi que aquilo era um levante para me parar, para me barrar, para me impedir. Mas o Senhor me fortaleceu. E eu me lembro que naquela mesma noite, eu cheguei na minha casa, ainda em prantos, porque eu falei: Deus, eu não sei fazer nada, a única coisa que eu sabia fazer, eu também não estou sabendo mais, que é fazer uma leitura de um texto. Quantos textos jornalísticos eu já fiz, quantas entrevistas eu já fiz, quantos shows no mundo eu já apresentei, e agora eu vou ler um texto e eu não consigo. E Deus disse: é para que você não confie nas suas técnicas, é porque a partir de então eu vou lhe ensinar o caminho, eu vou te ensinar as escrituras. Amados, preste bem atenção nisso. Em apenas pouco tempo, em menos de um mês, eu já havia conseguido, pelo Espírito, ler toda a Bíblia, porque o Espírito Santo me visitava e em línguas foi me ensinando a palavra. Primeiro o Novo Testamento, aí depois terminou parando lá em Judas, voltou em Gênesis, foi até Malaquias me ensinando, e no final disse: agora vamos ao Apocalipse. E assim começou a minha experiência de conhecimento. Com 7 meses de igreja, eu já estava à frente de uma obra. Com 7 meses. Era algo sobrenatural, porque eu entendia que Deus tinha uma grande pressa, como Deus tem uma grande pressa na tua vida, e Ele vai movimentar as coisas espirituais, as pessoas, conexões, alianças, e vai fazer você avançar, com poder, com grande glória, mas com conhecimento. Quem está aí? Diga para alguém ao seu lado: haverão dias que Deus vai impactar, mas haverão dias em que Deus vai semear gradualmente conhecimento sobre a tua vida. Aleluia. Lembrando que o poder se dissipa. Você sai daqui, aí você está cheio de poder, de manifestações, mas o que acontece? O que faz você firmar os seus pés sobre a rocha é o conhecimento da palavra. Meu amado, eu vou falar uma coisa para você. Não sei quantos anos você tem, mas se você passou uma vida inteira sem nunca ter lido a Bíblia, pelo menos o Novo Testamento, você perdeu mais da metade da tua vida. Não, mas eu conheço de ciência, de biologia, de astronomia, de astrologia, eu conheço de agronomia, eu conheço de inglês, espanhol. Se você nunca leu pelo menos o Novo Testamento inteiro, você perdeu mais da metade da tua vida. Sim ou não? Então,
Para que nós tenhamos uma igreja viva, com poder, Deus precisa que você se abra para a manifestação, mas para conhecer a palavra. Então, queridos, significa que um poder tem um impacto a curto prazo. O poder pode impactar você a curto prazo, mas o conhecimento vai impactar você para uma vida inteira. Glória a Deus. Diga: a partir de hoje, se eu nunca tinha lido, eu vou começar a ler, porque o Evangelho vai trazer clareza para o meu destino, para a minha vida e para o meu futuro. Amém? Apóstolo, eu começo a ler por onde? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, que fala, é o livro que fala da história da igreja, começa por aí. As cartas gerais, as cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, sim ou não? Começa pelo básico. O problema é que tem gente que já começa a ler na genealogia. Fulano que era filho de Beltrano, que era filho... não vou... Começa pelo certo, começa pelo Evangelho. Aí o Apocalipse, depois a gente fala sobre Apocalipse, que é uma outra vibe, é outro nível. Glória a Deus. Aí depois, Provérbios, Eclesiastes, Salmos, vai pelo mais fácil, porque aí você vai o quê? Começando a sentir o prazer de conhecer as Escrituras Sagradas. Sim ou não? Então, se você deseja, se você entrou aqui pensando em construir um projeto a longo prazo, com uma família, carreira e uma vida teológica, ao longo prazo, Deus vai sustentar e confirmar você. E eu quero dizer com isso, que se você também está doente, eu creio que o poder de Deus vai te sustentar, vai te curar, mas o conhecimento vai sustentar você em todas as áreas da tua vida, te dando um bom futuro. Eu quero dizer com isso é que se você está oprimido com uma força maligna, o poder de Deus vai expulsar o diabo. Mas se você quer construir uma carreira sólida, durável na fé, com sabedoria, conhecimento, vão te acompanhar. Você está aí? Então o que essa palavra está dizendo? Ao mesmo tempo, essa palavra está liberando uma unção que cura, mas ao mesmo tempo, essa palavra está liberando sobre a tua vida uma unção que faz você permanecer. Aleluia! A primeira coisa que nós vemos na escola de profetas é uma visão de expansão. Diga: Deus está me dando nesta noite uma visão de expansão, de crescimento, de avanço. Amém? Então olhe para alguém e diga: há uma visão de expansão acontecendo agora na tua vida. Olha só, um dos membros da escola de profetas diz assim: como vês, o lugar é estreito e apertado. E disso a gente está entendendo muito bem, porque o lugar está cada vez mais estreito e mais apertado. É ou não é? A igreja vai ficando estreita e apertada, porque vão chegando mais pessoas, vão chegando mais dons, mais talentos, mais famílias, mais filhos. Agora mesmo, nós estamos com uma dificuldade com o departamento infantil. Por quê? Porque não temos pessoas suficientes para cuidar. E aí, os nossos filhos estão entre nós. E aí os pais, estamos tendo que gerenciar aí, ó. Por quê? Porque a palavra diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aí eu não posso exigir ao máximo de poucas pessoas. Então nós estamos com dificuldades ainda. Mas eu sei que Deus levantará homens e mulheres para estar assumindo posições nesse sentido. Amém? Então, queridos, eu quero semear uma palavra na tua vida nessa noite, de Gênesis 13, versículos 14 e 15. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: de onde você está? Deus falando para Abraão: olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência
para sempre. Deus está dizendo a Abraão: alarga a sua visão para ver até onde eu vou levar você. Sabe o que Deus faz com Abraão? Faz um giro completo. Viu, Abraão? Vi. Eu estou alargando a sua visão, preste atenção. Deus me disse: eu estou alargando a visão desta casa, eu estou alargando a visão dos meus servos, para que eles possam olhar além da sua realidade. Uou! Deus está falando para Abraão: o que eu tenho com você vai muito além daquilo que você possa estar olhando agora, vai muito além de onde você pisa. Deus está falando ao coração de pessoas: eu vou alargar as suas estacas para além de onde você pisa. Você está aí, não? Glória a Deus. Eu vou liberar uma palavra na tua vida nesta noite. Deus está nos dando uma visão ampliada dos seus propósitos nesta noite, aleluia. Onde nós estamos aprendendo com Ele, a nossa visão está seguindo, se ampliando, e eu quero te dizer que naquele ambiente, visões estavam sendo ampliadas. Deus está falando nesta noite: eu estou alargando as estacas, eu estou ampliando a visão desta igreja, para que ela saiba que ela não cabe num pequeno espaço como esse, porque eu vou alargar as estacas, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para baixo, fundamentos, e para cima cobertura, e eu farei algo sobrenatural. Uou! Aplauda mesmo ao Senhor. Eu vim aqui nesta noite para te dar um recado dos céus. Limites estão sendo rompidos. Quem crê, diga glória a Deus. Fronteiras estão sendo superadas. Quem pode dizer glória a Deus? Muros estão sendo derribados. Quem pode dar glória a Deus? Porque há um poder e uma presença e uma sabedoria que vão conduzir a nossa vida. E eu vou semear mais uma palavra na tua vida. Isaías 54, verso 2 e 3, olha o que diz: alarga o espaço da tua tenda, estenda bem as cortinas de tua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme bem suas estacas. Verso 3, pois você se estenderá para a direita, para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Preste atenção. O poder e o conhecimento fazem você expandir, avançar, romper em todas as direções. Um lugar, um ambiente tem o poder de fazer você avançar. Diga: eu estou num ambiente que tem o poder de me fazer avançar. Quem crê, diga glória a Deus. Quem está comigo? Quem está compreendendo essa palavra? Eu vim te dizer que Deus está quebrando limites nesta noite. O que te limitava? A visão? A geografia? As pessoas? O que te disseram? Querido, se eu fosse aquilo que disseram, eu não seria nada. Se eu fosse aquilo que as multidões disseram, eu não estaria aqui nesta noite pregando ao teu espírito. Mas eu fiquei e fico e permaneço com a palavra de Deus. Ei, fique com a palavra, fique com a direção de Deus. Ele é bússola, caminho, porta. Ele pode o que nós não podemos. Ele levanta quem não pode ser levantado pelos homens. Quando Jessé olhou, ele desprezou a Davi, mas Deus já havia elegido Davi como o rei segundo o coração dele lá em Israel. Ao longo de nossa jornada, aqui nessa casa, já derrubamos muitos muros, já avançamos em muitos desertos, já prevalecemos contra muitas oposições, mas ainda existem muros para serem derribados, experiências a serem vividas na fé e na experiência. Essa noite é uma noite de destravamento espiritual.
tudo que travou você em frustrações ministeriais, emocionais, financeiras, profissionais, o Senhor está falando: eu estou destravando tua vida nessa noite com poder e grande glória. Quem crê, diga glória a Deus. Irmãos, o Espírito Santo está nos tirando de uma visão estreita. Uou, você está aí? De uma mente estreita, de um coração estreito. Deus quer transformar a nossa visão. Quantos podem dizer glória a Deus nesse lugar? Amados, quero semear mais uma semente dentro desta ideia no teu coração. Abra comigo, por favor, Atos capítulo 1, versículo 8. Eu quero compartilhar com você. Atos capítulo 1. Onde é que fica Atos capítulo 1, depois do Evangelho de João? Você está aí? Atos capítulo 1, versículo 8. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Queridos, presta atenção. Jerusalém, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Deus está nesta noite te dando e me dando uma visão muito mais ampla de tudo o que Ele tem. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Quem recebe, diga glória a Deus. O que está escrito é aquilo que Jesus disse, que nós seremos testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Isto fala de dimensionamentos. Deus está abrindo novas dimensões na tua vida. Você está aí? Não estamos falando de muros que fomos derrubando ao longo da vida. Não estamos falando de passos geográficos apenas. Eu estou falando de sua fé. Eu estou falando também da sua visão e da sua vida espiritual. Que o Senhor está quebrando muralhas e te colocando do outro lado, para você viver o que você nunca viveu. O Senhor está falando ao teu coração nesta noite: alarga, expande, avança, se envolve e rompe com toda a resistência. Quem recebe, diga glória a Deus. Preste atenção. Na medida que aqueles estudantes de profeta caminham debaixo de uma palavra, eles vão fazer o quê? Cortar a lenha à beira do rio. Próximo ao rio, cai na água, nas águas do Jordão, águas turvas e esverdeadas. O homem está de repente cortando com um machado, e na medida que ele bate e que ele faz o movimento para bater de novo, o cabo voa e pluque dentro da água. Você está aí? O rio é lamacento, é cheio de lodo. Aí eu pergunto para você: como encontrar um machado em águas turbulentas, em águas esverdeadas? Como? É impossível. O grito é: ah, meu Senhor, era emprestado. Presta atenção que eu vou falar, que são 3 chaves para a tua vida. Quando a obra começa, guarde 3 coisas: comece, continue e conclua. Fala comigo: comece, continue e conclua. De novo: comece, continue e conclua. O que o Senhor está dizendo? Toda procrastinação está sendo rompida da tua vida nesta noite.
Sabe aquela pessoa que diz: vou fazer, amanhã eu faço, semana que vem eu faço, mês que vem eu faço, ano que vem eu faço, e nunca faz? Deus está falando: eu estou te dando conhecimento e poder para você vencer o espírito da procrastinação. Por quê? Diga com alguém isso: comece, continue e conclui. Olhe para mim. Comece com o que você tem. Comece como dá. Mas começa. Vou dizer de novo. Começa com o que tem. Começa com o que dá. Mas começa. Aleluia. Porque na medida que você começar, Deus vai dar tudo o que você precisa para concluir. Eu não estou fazendo porque eu não tenho meio. Eu não estou fazendo porque eu não tenho recurso. Eu não estou fazendo porque eu não tenho entendimento. Eu não estou fazendo por causa disso. Comece. Sabe por quê? Quando você começa, Deus sustenta os seus passos de fé. Tem pessoas aqui que já eram para serem empresárias. Tem pessoas aqui que são empresárias, mas ainda estão com a visão muito limitada. Deus está dizendo: comece, continue e conclua. O Deus que começou a boa obra em vós, Ele é fiel para completá-la. Filipenses 1,6. Uou! Ele tinha um machado para começar a obra? Sim ou não? Não, porque ele disse que o machado era Então ele começou como? Começou com o que tinha, ou melhor, começou até com o que não tinha, mas ele começou. Então esse negócio de ficar adiando: eu queria fazer um curso, mas eu não posso. Eu queria expandir meu ministério, não, mas eu tenho preguiça. Eu queria fazer isso, mas não vai dar. Mas disseram isso, mas eu estou dizendo isso, mas falaram aquilo. Querido, comece com o que tem, ou comece com aquilo que não tem também, porque Deus vai chamar a existência até o que não existia. Amém? Ele não tinha nenhum machado, porque o machado era o quê? Emprestado. Porque ele não tinha como começar. E esse é uma pessoa que não tem como começar, mas começa. Fé é isso. Quando Jesus chamou Pedro para vir ter por sobre as águas: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. O que Jesus falou? Espera aí, Pedro, quando tiver uma ponte, aí você vê. Não, era água, era difícil, era profundo. O que Jesus disse para Pedro? Vem. O que o Senhor está falando para mim? Para você? Está difícil? Está impossível? Não tem jeito? Vem. Debaixo da minha palavra? Vem. É impossível? Mas se eu disse, vem. Mas Deus, eu sou pequeno empresário. Deus está falando o quê? Pisa, que eu sustento. 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 Assim diz o Senhor. Mas pisa, pelo amor de Deus. Ramandarashekenahai. Não é em cima do que eu tenho, é em cima do que o meu pai já tem. Não é em cima do que eu posso, é em cima do que ele pode. Porque eu posso todas as coisas, porque o meu papai me fortalece. Você está aí? Comece com o que dá, comece com suas limitações mesmo, comece com sua fraqueza mesmo, começa com medo mesmo, começa com insuficiência mesmo, começa com debilidade mesmo, mas em nome de Jesus, começa! Eu queria tanto ser doutor, professor. Mas eu sou o mais pobre da família de Manassés. Deus está falando: não tem recurso, mas eu posso prover o recurso. Não tem jeito, mas eu posso criar um jeito. Mas a porta está fechada. O Senhor está falando: eu sou a porta.
Ah, mas não tem jeito, não tem caminho. O Senhor está falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem vida de Deus nesta palavra para a tua vida, em nome de Jesus. Tem caminho nesta palavra, tem porta aberta nessa palavra, tem direcionamento nessa palavra. Entra debaixo de uma palavra e seja sustentado por ela. É sobre isso. Quando eu disse para os meus irmãos, eu quero trabalhar na aviação. Você? Não, você está brincando. Você? Não, eu não fico, não é com a sua palavra, eu fico com a palavra daquele que disse que eu seria. Ei, escute, não fique com a palavra das multidões que vão parar, barrar e deter você. Deus te deu uma palavra, Ele está dizendo, começa que eu sustento você. Avança porque eu vou sustentar você. Apóstolo Júnior, o negócio está difícil, mas eu tenho um Deus que é o Deus do impossível. O que eu estou dizendo é que você deve manter na persistência e continua ainda que alguma coisa tenha dado errado no teu passado, continua mesmo que alguma coisa tenha saído do seu controle, continua mesmo que você não tenha uma direção clara, continue ainda que você tenha sofrido danos no meio do caminho, só continua. Ei, preste atenção, Deus ama os persistentes. Você só vai chegar onde Deus tem, onde Deus quer, se a unção de permanência estiver na tua vida. Tem gente aqui formada, que se você perguntar para ele como é que se formou, tinha condições? Não tinha. Mas por que agora é doutor, professor, PhD? Por que agora deu certo? Porque alguém deu um passo de fé, porque alguém acreditou. Essa palavra vai te levar para um outro nível de fé. Você vai lançar seus medos fora e avançar como você nunca avançou em toda a tua vida. Olha para alguém e diga, só continua. Amém? Deus ama os perseverantes. Aliás, a natureza do salvo é a perseverança. Deus ama o perseverante, porque a palavra diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Então ele não perseverava, mas vai perseverar. Então ele não avançava, mas vai começar a avançar. Então não tinha coragem, mas agora vai ter. Por quê, apóstolo? Porque eu estou debaixo de uma palavra. Diga, eu estou debaixo de uma palavra, e o impossível vai acontecer. Você crê nisso mesmo? Ou você só está repetindo por osmose? Querido, porque se você crê, você não tem noção de onde Deus vai pôr você, do que Deus vai fazer em tua vida e através dela. Você não tem noção. Tem noção do poder de uma palavra liberada do altar? Você não tem noção. Então o que devemos fazer? Manter firme a nossa perseverança. Nós não perseveramos para sermos salvos, mas nós somos salvos porque nós perseveramos. A salvação gera em nós perseverança. O salvo tem por natureza o espírito de perseverança. O crente salvo tem por natureza o espírito de perseverança. Diga, eu recebo o espírito de perseverança. Tudo pode estar dando errado, falando, não dá, para. Não, querido, persevera. Deus começou uma obra e vai concluí-la, e Deus sempre conclui bem. O que devemos fazer? Manter a nossa esperança e perseverança. Porque ainda que o machado tenha caído no fundo do rio, preste atenção,
Ainda que o machado tenha caído no fundo do rio, continue, 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 continue. Espírito de perseverança, continue, continue e continue. Você está aí, não? Ainda que as coisas se desconectem no meio do caminho, continue, 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 até concluir. Tem gente aqui que já era para estar num outro nível ministerial, espiritual. Não, mas eu tenho medo. Querido, esta é uma unção da conclusão. Tudo que você começou e deixou pela metade, a partir de hoje eu profetizo, vai haver uma unção de conclusão na tua vida. Paulo vai dizer assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quem está comigo nessa noite? Diga comigo: começar, continuar e concluir. Vamos dizer de novo isso para gerar fé no coração? Começar, continuar e concluir. Começar, continuar e concluir. Você está aí? Glória a Deus. Filipenses 1,6: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, ou em vós, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Comece, continue e conclua. Eu vou dizer de novo: comece, continue e conclua. De novo, comece. De novo. Só mais uma vez. Agora com fé. Aleluia! Essa palavra e esta unção está sobre a tua vida. Oh, glória! Quantos podem dizer amém? Quem pode aplaudir o Senhor bem forte nessa noite? O machado está onde? Está no fundo. Mas o trabalho precisa continuar. Mas só que lá tem profeta. Para o discípulo, não tem jeito. O trabalho parou. Só que lá tem um homem de Deus. Alguma coisa parada à sua volta vai começar a ser ativado, porque você vai estar lá. O trabalho parou, Eliseu. Queridos, eu acho incrível isso. Eliseu não fala: mas que irresponsável, como é que aconteceu isso? Por que você deixou cair? Era emprestado o seu isso? Não. Eliseu só fez uma pergunta: onde caiu? Você não está entendendo? Onde? Eu não quero saber como aconteceu, se era emprestado ou não. Eu só quero saber uma coisa: onde caiu? Porque Eliseu é o cara que resolve. Querido, Deus está te dando uma palavra, e esta palavra vai resolver tua vida, e você vai ser aquele que vai resolver a vida de outros. Você não vai perguntar o que você fez, é onde caiu. Onde está o problema? Porque eu estou aqui para ser uma voz profética, para que o impossível aconteça, por meio da palavra que sai da minha boca. Você está aí? Posso liberar mais uma palavra nessa noite? Tem gente que vai voltar a produzir a partir dessa noite, porque uma unção de produtividade vai estar sobre a tua vida. Apóstolo, não estou entendendo, como é que eu vou começar? Querido, eu quero te dizer uma coisa: aquele machado se desconectou, ele afundou, ele está no mais profundo. E existem algumas verdades que podemos chamar de lei. O que sustentaria aquilo onde estava? Olhe para mim, porque os próximos minutos podem mudar a tua vida por completo. Preste muita atenção. A primeira lei que eu quero falar para você é sobre a lei da gravidade. Sobre a lei não é da gravidez, não, é da gravidade. Você está aí? Superficialmente, é uma regra que fazem
com que um corpo se atraia para o centro da Terra. A lei da gravidade, quando você lança algo para o alto, ele cai por causa da lei da gravidade, porque na lei da gravidade tudo volta para o centro, ou para o fundo, no caso do machado que caiu ali. Então essa lei vai dizer que qualquer coisa que for jogada vai tender a cair para o centro. Por isso eu lanço uma bola, uma pedra, e a lei da gravidade vai atrair a pedra para o centro. Quem está comigo? Aqui eu começo a dar o norte para que você entenda o que Deus vai fazer na tua vida. Então essa lei vai dizer que qualquer coisa jogada vai cair para o centro. Então existe uma lei que diz que algo lançado vai cair, vai para baixo, ou no caso do machado, vai para o fundo. O que fez o machado afundar? A lei da gravidade, que puxa o machado para o centro do rio, porque o machado é pesado. Quem está comigo? Então a lei da gravidade diz que vai para baixo. A lei da gravidade diz que vai para onde? Para cima ou para baixo? Para baixo. Essa é a lei da gravidade. Você está aí não? Presta atenção, isso aqui tem tudo a ver com aquilo que eu estou pregando. Existe uma outra lei, da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. O resumo é que um corpo vai permanecer parado se nenhuma força o movimenta. Ou seja, o que mantém esse copo aqui e ele desce é a lei da gravidade. Mas na lei da inércia, para romper eu tenho que ter alguma coisa para movimentar, porque senão a lei da inércia vai fazer o copo permanecer onde? No mesmo lugar. Ou seja, a lei da inércia, a lei da gravidade, desce. A lei da inércia, se desceu vai permanecer lá. Você está aí não? Então o machado soltou o cabo. A lei da gravidade vai manter o machado e fazer o machado descer. A lei da inércia está dizendo, se não houver uma outra força que mova o objeto, aquela coisa vai ficar onde? No mesmo lugar. Então eu tenho um machado que está sob duas leis, a lei da gravidade e a lei da inércia. Ele desceu com a lei da gravidade e ele se mantém parado por causa da lei da inércia. Mais uma lei de Newton, da física. Só que aqui tem uma outra lei. Nós falamos da lei da gravidade, da lei da inércia, mas aqui nós temos uma outra lei, que é a lei da densidade, ou seja, aquele machado está num ambiente que ele é mais pesado, mais denso do que a água. Então a lei da densidade, então tem três leis operando: a lei da gravidade, que fez o machado descer, a lei da inércia, que faz ele permanecer lá no fundo, e a lei da densidade, que fez o machado afundar, porque o machado é mais pesado, mais denso do que a água. Eu tenho quantas leis aqui? 3 leis. Ou seja, ele está num ambiente onde ele é mais pesado e mais denso do que o ambiente. O material mais denso é a massa sobre o volume. O material mais denso vai passar pelo menos denso. No caso, o machado passa pela água e fica no fundo. Então eu tenho 3 leis operando. Então naquele ambiente, o ferro não tem como subir, porque é mais denso, mais pesado do que a água. Quem está comigo? Então, pelas leis da física, era impossível o machado, que está no fundo do Jordão, subir, porque não é isopor, que é mais leve do que a água. Portanto,
enquanto há uma lei que está dizendo, vai descer, lei da gravidade, tem uma outra lei que vai dizer assim, vai ficar parado na lei da inércia. E tem a outra lei que vai dizer, não vai subir. Você está aí? Uma lei que diz o quê? Vai descer. A outra lei que diz o quê? Vai ficar lá embaixo. E a outra lei que diz o quê? Não vai subir. 3 leis. E aqui existe um segredo espiritual. Eu vim falar com essa gente que está aqui, que está aí na internet, que nessa noite, no meio do caminho, se deparou na sua vida com situações que disseram para você, você vai descer. Presta atenção. Alguns que entraram aqui, a vida, as circunstâncias, os problemas, disseram para você o quê? Vai descer. Para outros, a lei da natureza, as leis espirituais estão falando, além de você descer, você vai ficar no lugar que você desceu. E ao mesmo tempo tem uma outra lei dizendo o seguinte, você nunca vai subir, porque você é pesado demais. E aqui existe um segredo espiritual. O pecado faz você descer. A lei do pecado faz você descer. A lei do pecado faz você permanecer aonde você desceu. E a lei do pecado diz, desceu, ficou parado e não vai sair do lugar. Tem muita gente que entrou aqui nessa noite, que desceram, que permaneceram por uma decepção, por uma frustração, por uma luta, por um revés, por um problema financeiro, por um problema emocional, mas Deus está dizendo para você, há uma outra lei, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então o que o Senhor está falando? Tem gente que desceu, Satanás disse, você nunca mais vai subir. Há pessoas que entraram aqui e disseram, eu já quebrei, eu já fali, e eu quero dizer uma coisa que eu aprendi com a pastora Leila. Apóstolo, eu fali. Não, foi a empresa que faliu, você não faliu. Você está aí não? Glória a Deus. Quem faliu foi a empresa, não foi você. Mas hoje Deus está falando para você, que um dia faliu. Deus está falando, a vida disse para você, desceu e vai ficar lá. Os problemas disseram, desceu, vai ficar lá e não vai ter como subir dessa condição, porque é profundo demais, é impossível demais. Deus está falando, eu estou pegando minha mão forte e pegando você aonde você está e te erguendo, te levantando, te sustentando, porque a partir de hoje, o que te fazia na profundeza, que fazia você na inércia, que fazia você permanecer lá, hoje eu estou quebrando as leis que te fizeram ficar lá embaixo, porque eu te chamei para ficar lá em cima. E por isso o apóstolo Paulo diz, nós já estamos assentados nas regiões celestes. Pega e leva para casa. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia! Pessoas que entraram aqui, que se depararam com situações que te disseram, não vai subir nunca mais. Deus está dizendo, vai hoje. Gente que estava nem nessa, não consigo ir nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, para trás. Deus está falando, eu estou te dando uma unção de movimentações. Quem estava no fundo vai subir, quem estava na inércia vai se movimentar. Aquilo que mantinha você no fundo, o Senhor está falando, nada vai manter você para baixo, porque eu estou levantando você com poder e grande glória. Você está aí não? O diabo diz o seguinte, vai descer, vai ficar e não vai subir. Presta atenção, lei da gravidade, vai descer. Lei da inércia, desceu e vai ficar aí. Lei da densidade, o mais pesado fica no fundo. Os nossos pecados pesavam contra nós, e nós estávamos aonde? No fundo, impedidos de nos movimentar para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás. Vem aqui, João. Mas o Senhor está falando com você, eu vou fazer você movimentar em alto. Corre, 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 corre.
Eu vou fazer você movimentar em todas as direções, porque a partir de hoje, para todos os lados, eu vou fazer você correr, eu vou fazer você avançar. Você nunca mais será o mesmo, porque você que estava parado na inércia, eu te movimento para você voar a partir de hoje. Está convidado para correr comigo, tá? Não corremos nem 10 metros, já cansou? Presta atenção. Se a vida disse para você afundou e vai ficar lá, Deus está falando, eu te sustento, eu te levanto. Se os problemas te disseram, não vai sair daí porque é pesado demais, é impossível demais, Deus está falando, eu sopro o meu sopro sobre a tua vida, e nunca mais a tua vida será a mesma, porque eu sopro um sopro de movimento na tua história. Não, apóstolo, sabe o que é? É porque não tem jeito. Deus está falando, eu estou te levantando hoje. Eu estou tirando você das profundezas dos teus pecados, das suas depressões, dos seus medos, dos seus anseios. Tem gente que entrou aqui, no mais profundo da depressão. Deus está falando, eu tiro você da depressão hoje. Tem pessoas aqui que estavam com enfermidades, com medo do dia de amanhã. Deus está dizendo, pisa que eu sustento. Continua confiando em mim, porque eu continuo sendo Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, de Jacó. Eu continuo sendo Deus de Davi, o Deus de Daniel. Eu continuo sendo Deus de Malaquias, de Jeremias, de Isaías. Eu continuo sendo o mesmo que disse, haja e ouve. Deus está falando para você nessa noite, vai haver, porque eu estou falando. Deus está falando hoje, eu estou quebrando todas as palavras que te mantiveram no fundo, na inércia, na paralisia. Eu te ergo, te sustento, te levanto, te coloco em posições que você não poderia estar sozinho, mas a minha mão está te erguendo com poder e grande glória. Quem diz amém? Estou terminando. Mas essa palavra vai gerar movimentações. Porque enquanto Satanás está dizendo, vai descer, vai ficar, não vai subir, Deus está falando, desceu, não vai ficar e vai subir. Você vai ficar com a palavra de quem? Do nosso Deus? Ou dos reveses do inferno? Eu vou ficar com a palavra de Deus. A vida diz para quem falhou, vai descer, vai ficar, não vai subir. Mas eu prego boas novas ao teu coração. O profeta fez algo aparentemente sem sentido. Um pedaço de madeira, colocado no rio, e misteriosamente, poderosamente, a lei que puxa para baixo. Ele disse que o que tem que ficar embaixo, mas aquela lei é contrariada pelo poder de Deus. Aquilo que te impedia está sendo contrariado pelo poder de Deus. Porque no madeiro a maldição é quebrada. O poder do pecado é desfeito. A força da lei do pecado é aniquilada. A lei do pecado vai dizer, você vai ficar lá no fundo, em consequência aos seus pecados. Alguém está dizendo que você vai ficar no fundo, por causa dos seus erros e falhas. Mas hoje, as boas novas do Evangelho, do Cristo que morreu no Calvário, pegou tudo o que estava descrito de dívidas contra a tua vida, que constava de ordenança contra você. Aquele que cravou ali na cruz, no madeiro, está dizendo para você, não há condenação sobre aquilo que te puxava para baixo, porque a tua vida está livre hoje. As cadeias se quebram hoje. A inércia que te prendia no fundo, já não vai te dominar mais. A inércia que te paralisava, não vai te paralisar mais. 1 Coríntios 15, 56. O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. O pecado nos joga na lama. E a lei diz, vai descer, vai ficar e não vai subir. Mas o versículo 57 diz o seguinte, mas a graça de Deus, que nos dá vitória, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A palavra de Deus também diz em Romanos 5:20, e eu encerro aqui: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu fico com a palavra de Deus, aplauda o Senhor bem forte. Amém. Uou! A lei do pecado diz, vai descer, vai ficar, não vai subir. Mas a graça de Deus nos diz, eu estou quebrando de sobre vós o poder da lei do pecado. A graça de Deus é que nos faz subir. Porque aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Não dá para fugir mais. Às vezes a gente vai fugindo, mas quando Deus tem um grande plano como tem na tua vida, Ele faz acontecer, entende? E a partir de hoje vai começar uma nova movimentação na tua vida, porque coisas que ficaram paradas na inércia, no fundo, Deus está tirando do fundo, tirando da inércia, tirando da profundidade e colocando de novo na tua mão. Abre tua mão e recebe. Porque um novo tempo começa hoje. E o inesperado vai acontecer, o impossível vai acontecer. E o que até então foi difícil, impossível, as portas já estão abertas. Quem crê, diga glória a Deus. Não te preocupa, sabe por quê? Porque o Deus que cuidou de você até aqui, continua cuidando, sustentando, abençoando, fortalecendo. Porque ainda que alguém tente fazer você ficar no fundo, Deus já colocou você por cima. E isso basta. Eu vou encerrar a palavra. Aleluia! Onde está o louvor? Levante sua mão e diga: o poder da lei e do pecado me trouxeram condenação, mas Jesus Cristo, por meio dele, eu fui restaurado, redimido, reconciliado. Eu sou o que a palavra de Deus diz. A graça me basta, a graça me sustenta, e eu estou debaixo de uma palavra de poder e grande glória.